Olá, pessoal, boa tarde a todos que participam de mais esse evento da CISLO, em parceria com as entidades empresariais aqui da nossa região. A gente quer agradecer a presença de todos aí que aceitaram o convite de participar conosco. É um momento em que não só as pessoas e as empresas estão se reinventando, as entidades empresariais também têm buscado maneiras de se reinventar, trazer informação de uma forma um pouco diferente para todos nós empresários. Então, foi com esse intuito aí que as entidades empresariais aqui da nossa região oeste, São Lourenço, Xanxerê, São José de Cedro, São Miguel, Maravilha, Palma Sola, Vargião, Juiz de Cerqueira e Pinhalzinho se uniram para criar um movimento aí, um movimento regional de informação e conhecimento, para que nós pudéssemos trazer aí a todos os nossos empresários informação de uma forma mais concentrada, né? Poder oportunizar que muitas vezes o empresário de Pinhalzinho possa falar para o empresário de São Lourenço, o empresário de Xanxerê possa falar para o empresário de São Miguel. E foi dessa forma que nasceu o nosso movimento regional do conhecimento. Hoje a gente vai receber o Lorenciano, o Júnior Lazaron, como é mais conhecido, né, da empresa Enel, que de antemão já quero agradecer, Júnior, por ter aceitado esse nosso convite, esse nosso desafio de participar aí conosco, de poder contar um pouquinho, repassar a todos um pouco do que é essa bela história da Enel aí, essa transformação de mercado que ela viveu nos últimos anos e o que espera aí nos próximos anos. Então, desde já quero te agradecer, Júnior, por ter aceito. Agradecer as nossas entidades aí, co-irmãs de toda a região que divulgaram para os seus associados. A gente sabe que no decorrer aqui muitas pessoas acabam entrando e participando. Então, obrigado a todos. Que nós possamos aí extrair do Júnior o maior número possível de informações e conhecimento. Júnior, quero deixar a palavra contigo. Só o teu microfone está fechado, Júnior. Oi, Oi, agora sim. agora sim? Tá Tá, perfeito. ok. Boa tarde, então. Tá ouvindo agora, Beto? Sim, tudo certo. Tá. Tá bom, boa tarde a todos que estão aí. O Beto me passou um compromisso meio sério, né, com um tema um pouco assustador, transformação do mercado. Então, a gente sabe que vive isso, sim, nas empresas da gente, mas às vezes não é fácil falar isso, né? A gente não é do ramo, não é palestrante, então a gente vai tentar, de alguma maneira, misturar um pouco do que a gente está vivendo aqui na história da empresa e que provavelmente a maioria está vivendo nas suas empresas com a realidade atual. Falando um pouquinho da história da Enel, então, né? A Enel é uma empresa que fez 36 anos esse ano e lá atrás, na fundação, seu Nivaldo, nosso pai, junto com a dona Lala, quando fundaram, ela era uma pequena empresa alugada de outra empresa que já existia na cidade, uma área de 300 metros quadrados e lembro eu, assim, de cabeça, acho que algo como 8 funcionários. Na época, para ele já foi uma transformação bem mais de mercado do que, bem mais de outra coisa do que de mercado, né? Porque ele saiu na época de uma sociedade, de uma empresa madeireira, para assumir uma indústria de estofados, que era um ramo que ele não conhecia, não tinha informação nenhuma. Eu, na época, tinha 15 anos e comecei, acho que como todo mundo começa, né? Ajudante, office boy, esse tipo de situação. Se vocês acharem que eu estou lendo quando eu olho para baixo, eu estou lendo mesmo, tá? Porque eu tenho que anotar uns tópicos aqui, senão eu vou me perder. Então, na época, ele começou, outro dia eu usei um termo para o pai, assim, uma opção, a falta de opção, né? Ele precisava um negócio, precisava um trabalho, precisava renda e alugou uma empresa que estava fechando na cidade, alugou. Desligou o microfone, João. Agora sim? Não sei por que que ele desligou sozinho. Ok.
Ok? Então, ele começou essa empresa por falta de outra opção e não por exatamente ter planejado ter uma fábrica de estofados e móveis. Aí, ele deu sequência a isso com muito esforço. Como eu falei, eu tinha 15 anos, então eu era um mero ajudante, um mero office boy, mas a gente foi aprendendo junto e foi fazendo, então, construindo essa empresa que depois recebeu meus outros irmãos mais adiante e hoje todo mundo está trabalhando aqui. Bom, já começou enfrentando uma transformação que vinha do ramo madeireiro, onde ele tinha praticamente um único vendedor e uma única cidade de entrega, e de repente começou a lidar com um mercado um pouco maior, com representantes que ele não conhecia, clientes que não conhecia, e aí ele teve que realmente pensar em transformação, porque ele começou a perder dinheiro, né? Começou a entregar produto e não receber, por exemplo, né? Na fiscal 1 e 2 da Enel, nós não recebemos até hoje. Ele entrou com um catálogo da marca antiga, que não era uma marca que estava um bom conceito no mercado, também não conseguiu vender. Aí começou a aprender isso e fazer uma transformação e criar uma empresa. Mesmo com todo o trabalho, todo o empenho, os primeiros 10 anos foram bem complicados, porque a empresa foi fundada em 1984, um período que o Brasil estava encaminhando para uma troca de regime, né, saindo daquilo que chamam de regime militar que vinha antes para um regime democrático que entrou aí com o José Sarney, já que o Tancredo não conseguiu assumir, né, como presidente. Então, houve muita turbulência, né? Quem trabalhou, acho que muita gente já vinha com negócios na época, lembra que era bem complicado, porque você saiu de uma certa estabilidade, não que fosse uma coisa excepcional, mas aí na democracia tem que aprender para implantar uma democracia, né? As pessoas acham que tem liberdade e a liberdade nem sempre é o caminho adequado para fazer as coisas, porque tem pessoas que não estão preparadas para fazer aquilo. Aí foram muitos planos econômicos, muitas realidades diferentes, um vai e vem de inflação, mais sempre para voltar para alta do que para diminuir, mas era a tentativa dos planos econômicos que a gente viveu naqueles primeiros 10 anos. Foram seguidos, houveram anos de ter 2, ou talvez até 3, não lembro. Passamos por um Collor de Mello nos primeiros 10 anos, em 1991, onde ele sacou toda a poupança do brasileiro e produtos como o nosso, as pessoas não tinham mais reservas para comprar, né? Então, era uma correria muito grande. E esses primeiros 10 anos da Enel foram realmente bem difíceis, como deve ter sido para boa parte das empresas que viveram aquele período tentando se consolidar, porque você tinha um preço de manhã e outro de tarde em alguns períodos, né? Então, a correria era muito grande, apagando incêndio, e pouco a gente conseguia fazer para planejar uma empresa. Aí tinha que consolidar uma marca do zero, desenvolver produtos, criar equipe de vendas, tudo isso, lógico, começando muito bem, muito pequenininho. E foram 10 anos de sobrevivência, digamos assim, dos 36 que a gente tem, aqueles primeiros 10 anos foram mera sobrevivência. Descobriu-se que aprender custa caro, sair de um ramo para outro totalmente diferente custa mais do que a gente imagina. Falta de grana e dívidas são complicadas. A Enel não se formou com o investimento de quem tinha dinheiro para investir e formar uma empresa, então ela teve que fazer com dívidas, né? Então tinha que se construir e pagar as dívidas para depois, quem sabe, se tornar uma empresa como acabou se tornando, né? Mas durante esse aprendizado a gente foi descobrindo feiras, que outro dia a gente viu aí o pessoal da Zagonel falando, né, a importância de ir buscando o mercado, de conseguir aprender sobre produtos, sobre matérias-primas, ver os concorrentes, ver o que o mercado está fazendo. Então, mesmo com todo aquele esforço para sair do chão naqueles primeiros 10 anos, a gente começou a viajar, conhecer feiras, produtos que foram nos ajudando a fazer isso. Lógico que o esforço aqui do interior, na época, era bem difícil. Não tinha um voozinho aqui em Pato Branco, como tem hoje, e talvez nem em condições, né? A gente ia de ônibus convencional mesmo lá para São Paulo para ver as feiras e batalhar atrás de novidades. Na época a gente tinha que sair daqui para Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, que é um polo moveleiro,
com um caminhão carregado de mercadoria para conseguir fazer as fotografias do sofá para pôr no catálogo, coisa que hoje a gente tem uma estrutura aqui próximo, aqui dentro de São Lourenço, boa já, né? Enfim, passados esses 10 anos, que são uma história de batalha e conseguir ficar em pé, nós tivemos uma coincidência no nosso 10º ano, que foi o Plano Real. E o Plano Real, sim, na época, foi um divisor de águas. Então, como me deram o tema aqui, transformação do mercado, eu fui pensando as que a gente transformou nesse período. Primeira de todas foi assumir, que foi mais do seu Nivaldo, né? Assumir uma empresa que ele não tinha conhecimento nenhum e aprender com isso com muito trabalho. A segunda foi o Plano Real. Aí uma transformação boa, porque a gente já tinha um certo conhecimento de mercado, né? 10 anos trabalhando, já tinha uma estruturazinha para apresentar ao mercado, e a gente teve um plano que, enfim, deu certo, né? Depois de tantos que a gente teve um que estabilizou um pouco a economia, a inflação, e com isso a gente conseguiu, em questão de 1, 2, 3 meses, já estar trabalhando bem mais tranquilo do que a gente vinha antes, porque aí a gente podia planejar. Então, na época, ainda era jovem, meus irmãos, consequentemente, mais jovens ainda. Aí, as minhas reuniões eram eu e o seu Nivaldo, onde a gente começou a ter reunião de planejamento, uma coisa quase inédita até então. Nessas reuniões, a gente começou a estabelecer como formar uma equipe. A gente não precisava mais levantar toda manhã e pensar que preço ia vender o produto, então a gente podia pensar em equipe interna e representantes. A gente fez algumas aquisições de representantes muito bons na época, que ficaram bastante tempo conosco, alguns até hoje, e outros já se aposentaram, mas deixaram uma participação muito boa para nós. A gente melhorou muito com o apoio dessa equipe, nossos produtos. Eu e o Sonivaldo fizemos junto um programa muito legal na época, que foi o programa Qualidade Total do Sebrae. Naquela época foi muito importante para nós. E aí a gente já estava vivendo um momento onde o brasileiro já estava querendo exigir qualidade mais do que antes. Não que não exigisse antes, mas aí passou a ser uma coisa sem qualidade, você nem se apresentava no mercado. Aí, para mostrar que a gente queria fazer isso, o nosso trabalho com qualidade, a gente criou um slogan que ficou muito tempo entre nós, que foi antes de tudo a qualidade. Então, a gente cumpriu muito esse slogan, antes de tudo a qualidade, que para nós, a gente vinha de um período que o mercado oferecia muita coisa ruim. Então, a gente tinha que se mostrar com qualidade para poder ter um conceito no mercado, para ter um motivo de ir para o lojista e tentar fazer ele colocar o nosso produto lá. E esse conceito deu tão certo que hoje uma das coisas que a gente se orgulha aqui nele de ouvir consumidores que têm o produto há 20, 15, 12, 10 anos em casa e que o produto ainda está em uso, ainda está funcionando. Então, essa situação da qualidade funcionou para nós para criar um conceito de que o nosso produto é durável, usado até hoje. Esse conceito veio para nós antes do conceito de design, por exemplo, e outras coisas que a gente fez no decorrer, porque primeiro a gente tinha que mostrar que tinha um produto durável e que valia o investimento. No final daquela década de 90, a gente deu os primeiros passos em design. Então, a gente contratou uma designer que até hoje trabalha conosco, mas hoje como terceirizada, tem o escritório dela em Curitiba. Mas foi o primeiro emprego dela. Formando-se na PUC, a gente fez uma aposta, trouxe como funcionária, veio morar em São Lourenço do Oeste, e nós desenvolvemos uma coisa que era inédita na época, que eram móveis e estofados com design assinado. E isso deu outra característica para a Enel. Então, tinha um conceito de qualidade, aí, de repente, tinha um conceito de produto diferenciado pelo design, produto bonito. E isso também nos ajudou a ir dando os passos nessa história que a gente foi construindo. Enfim, o mercado se transformava para melhor desde o Plano Real e a Enel tinha que se transformar para colher frutos disso, era o que a gente estava fazendo. Aí a gente começou a ir para outras feiras, começou a viajar mais e começou a expor em algumas feiras. Na época, as tradicionais feiras do mercado moveleiro eram a FenaVem em São Paulo, que não existe mais, Feira Nacional de Móveis. A Enel foi expositora por um período.
E a Móvel Sul em Bento Gonçalves, que existe até hoje, a gente já não é mais expositor, porque mudou de mercado com a questão da Abimad, mas é uma feira muito boa que existe até hoje, e a gente foi expositor por um período também para que mais lojistas nos conhecessem, porque a gente já estava investindo em design, a gente já tinha qualidade, mas tinha que crescer, tinha que aparecer para o Brasil. Nesse período, depois do Plano Real, o crescimento que a gente iniciou naquele período, ele se manteve sustentável ano a ano até 2013. Não que ele fosse enorme todo ano, mas ele foi constante a ponto de nós chegarmos em 2013 com uma indústria respeitável, vou usar esse termo, né? Teve períodos no meio disso, né? De 1994 a 97, nós consolidamos bem a linha de estofados. Em 1997, como empreendedor, a gente não se aguenta, né? A gente montou uma indústria de móveis. Essa indústria de móveis sempre andou à margem da de sofá, porque a Enel é conhecida pelo sofá, mas teve seus momentos de muito sucesso também. E chegamos nos anos 2000, então, com essa estrutura já produzindo estofados e móveis em torno de 150 colaboradores, que poucos anos antes tinha começado com 8 pessoas, né? Aí, a partir do ano 2000, foi criada a ABIMAD, que é a Associação Brasileira das Indústrias de Móveis de Alta Decoração. Com o advento da ABIMAD, a Enel queria subir o seu ticket médio de venda, queria fazer um produto de mais qualidade, a Enel conseguiu, nas feiras da ABIMAD, expor uns produtos ainda melhores e, então, partir para mercados mais exigentes, cada vez mais exigentes, e atender um público mais seleto. Com isso, a gente começou também a visitar, naquela época, as feiras internacionais, Milão, Valência, que são os centros de desenvolvimento do design mundial no nosso ramo de móveis, né? Principalmente Milão, obviamente, mas Valência tinha, na época, uma feira muito boa, não temos visitado ultimamente, não sei como está, mas isso nos levou a ver o que se fazia lá fora. Aí isso gerou para a Enel um pioneirismo, porque se vamos dizer que a gente foi adquiriu um certo destaque no mercado hoje é porque a gente fez algumas coisas, como eu mencionei, a qualidade, o design, e tem que ser pioneiro em alguma coisa também. Então, a Enel foi pioneira em trazer para o Brasil sofás com assento retrátil, por exemplo, que a gente via na feira europeia, na feira de Milão, mas a gente não tinha aqui no Brasil os acessórios que eles tinham lá para fazer esses produtos. Então, a gente inventava, adaptava, muitas vezes só na estrutura de madeira, os primeiros principalmente, ficavam bem simples, inclusive, mas ofereciam uma função que era inédita. E isso foi marcando a Enel com esse conceito, né? Aí a gente já era expositor da Feira Bimad, que tinha um público de linha mais alta, então com isso a gente foi elevando o padrão dos produtos da gente. Nesse período a produção se consolidou, a qualidade cada vez melhor e a empresa já tinha mais nome, então marca, conceito. Isso também abre muitas portas, porque a gente chega num mercado novo, diferente do que chegava antes, mesmo que nunca vendeu naquele mercado, mas já era conhecida naquele mercado por alguma mídia, algum outro cliente de outra região que falava, feiras que a gente frequentava. Então, as portas começam a se abrir com mais facilidade. É uma questão um pouco natural. Nesse período, a gente teve um trabalho para solidificar a empresa, onde a gente adotou um critério, porque, como eu falei lá atrás, né, a Enel começou não do investimento, mas de uma dívida. Então, a gente queria, uma hora, tinha que dar uma freadinha nessa dívida aí para trabalhar mais tranquilo. Então, nós tivemos um período aí, pelos anos 2000, 2003, que a gente adotou um critério de ficar 3 anos sem aumentar o faturamento no ritmo que vinha, né? Para que com essa estabilidade diminuísse a necessidade de capital de giro e a gente conseguisse sair da alavancagem. E isso deu certo, um período levou quase 3 anos. A gente começou a trabalhar, então, sem essa necessidade de estar tanto correndo atrás. Vocês vejam que não faz muito tempo. Aí, logo foi uma consequência, conseguir comprar à vista e vender a prazo para os clientes bancando. Isso tudo melhora muito o resultado e a tranquilidade de administrar a empresa.
Dentro desse período dos anos 2000, até aí por 2007, o nosso crescimento foi orgânico. Ele foi acontecendo dessa maneira que eu fui falando, criando produtos e melhorando qualidade e área de vendas, e foi indo. Só chegou em 2007, a gente já via que tinha achado um limite, então a gente tinha que mudar, tinha que fazer uma transformação nossa para o mercado, já que o assunto é esse, né? Então, em 2007, nós tomamos uma decisão de ter gerência de vendas nacional, implantamos a gerência de vendas, que está conosco até hoje, na mão da mesma pessoa, e com isso, nós que tínhamos que cuidar de toda essa parte também do comercial, conseguimos nos ater mais ainda no planejamento, porque nós tínhamos uma excelente pessoa formando uma equipe comercial para colocar nossas ideias no mercado e também participando do desenvolvimento desse planejamento, né? E aí foi mais um passo para nós, porque com a profissionalização do comercial, acelerou o crescimento nas vendas e a gente estava aqui com um pouco mais de tempo e condições para desenvolver as outras áreas da empresa, para acompanhar esse crescimento comercial. 2007 a 2013 foi uma época, talvez não, foi uma época do nosso maior crescimento de faturamento, até porque ele já estava num patamar legal e continuou a crescer. Nesse período, para nos diferenciar um pouco mais, além de investir em design, já passamos, outros designers tinham passado pela empresa, outros produtos tinham sido lançados, outras linhas, a gente já tinha os irmãos todos na empresa, então a gente tinha uma equipe bem coesa, além da nossa equipe de colaboradores, que estava cada vez melhor e continua até hoje melhorando. Então a gente conseguiu investir em situações novas, novos caminhos para chegar ao mercado, e uma coisa que a gente começou a fazer foi importar materiais. Então lá por 2006, eu fiz a primeira viagem para a China, onde a gente descobriu muita coisa lá fora, muito material, tão bom quanto ou até melhor do que tinha no Brasil. Tinha porcaria também, mas a gente procura evitar, né? E trazer material com uma diferença de custo muito grande. Então, quando a gente trouxe no começo esses produtos importados, que a gente importava diretamente, que poucas fábricas faziam, a gente conseguiu um diferencial competitivo muito grande. Esse diferencial ajudou a gente nesse processo de crescimento, num primeiro momento, diferenciando o produto com esses materiais e até melhorando. Apareceu o microfone desligado aqui, acho que deve ter voltado agora. Até melhorando a questão margem, porque a gente conseguia importar na época, e passamos épocas importando com dólar de 1,80, 2, 2,50, né? Não essa realidade de hoje. Hoje a gente continua usando muito produto importado, mas já não é mais o tanto o diferencial de preço, né? Porque com a alta do dólar e a profissionalização das coisas lá na China, que é o principal fornecedor mundial, as coisas já não têm mais tanta diferença de preço assim como tinha uma vez, né? Enfim, que a gente chegou em 2013 com uma equipe de 254 colaboradores, uma nova marca, logomarca, né? O nome sempre foi Enel, que é essa que nós usamos até hoje, e um novo slogan, que é A Vida Inspira. Porque então a gente, em 2013, estava preparando para os 30 anos da Enel em 2014, e a gente já tinha que ser maduro, né? Então a gente já tinha uma história de vida, e essa vida estava inspirando os nossos produtos, e acreditamos que tivemos um slogan muito feliz, que também nos ajudou bastante para fazer a divulgação do que a gente queria posicionar a empresa no seu aniversário de 30 anos. Foi um aniversário bem comemorado, fizemos programações bem legais, algumas aqui para a comunidade de São Lourenço do Oeste, como o primeiro Clássicos na Primavera, e a gente conseguiu demonstrar também um retorno para a comunidade disso que a gente tinha conquistado nesses 30 anos. Nós chegamos aos 30 anos com os 254 colaboradores que eu falei e 13 mil metros de área construída, de uma empresa que tinha começado com 300, e consolidados dentro da empresa. Tudo indicava que o processo ia continuar tranquilo dentro do que a gente vinha planejando e cumprindo. Aconteceu que em 2014, né, aquele ano da Copa e eleições, o segundo semestre
foi aquele que começou a dar turbulência política no Brasil logo após a reeleição da presidente Dilma. E 2014 ainda se segurou mais ou menos, mas nós tivemos 2 anos complicados no Brasil, que foram 2015 e 2016, com a retração no PIB acima de 3% ao ano. A gente sabe que 3% da retração no PIB é bastante, eu acho que todo mundo deve, de alguma maneira, ter enfrentado essa crise que nós vivemos de 2014 até meados de 2019, onde nós, principalmente, o nosso produto, ele não é alimento, não é remédio, não é produto de primeira necessidade, ele, por isso, tem uma demanda extremamente elástica. A demanda elástica como o nosso significa que se o PIB crescer 1, 2, 3%, a gente com um bom planejamento pode crescer 10%, pode crescer até mais que isso, né? Como aconteceu em alguns anos. Mas, quando ele cai 3% ou mais de 3% 2 anos seguidos, o inverso é também proporcional, o inverso é verdadeiro, né? A gente pode cair. Então, a gente teve bastante dificuldade para segurar os números da empresa e foi uma transformação do mercado, voltando que esse é o assunto, né? Uma transformação do mercado bem importante que a gente viveu e a gente tem que fazer vários ajustes. Aí, como toda crise deixa uma lição, a crise de final de 2014 até 2019 nos deixou a lição de reduzir muitos custos na empresa, porque não era mais possível vender o produto com o preço que se vendia sem gastar menos para fazer, é prejuízo na certa, né? Então, entre vários ajustes, a gente conseguiu reduzir muito o nosso custo de produção e de materiais e ajustar a empresa para encarar esse período, mesmo com a dificuldade que todos encararam, e até em alguns momentos uma redução de estrutura. Mesmo assim, a Enel nunca parou, mesmo com o que parece que é um pé no freio, como foi um pé no freio, a Enel nunca parou de investir. Então, de 2014, 15, a gente deu aquela estudada no que ia fazer, e 2016 para frente a gente já estava retomando os investimentos, onde quem aqui de São Lourenço e região conhece um pouco, a gente construiu o nosso showroom novo de 2.000 metros quadrados, que também serve como loja que atende ao público, e abriu a loja de Chapecó. Então, a Enel teve uma transformação, a transformação desse período de crise foi a transformação de colocar o pé no varejo. A Enel, então, era só indústria, atacado, a Enel colocou o pé no varejo. Ao estar no varejo, nós aprendemos muito com o consumidor, né? Porque a gente recebe a informação ali na hora. Gostei, não gostei, eu coloco meu dinheiro nesse produto ou não coloco. Então, a gente aprendeu muito sobre isso nesse período da abertura das lojas até hoje. Agora elas são jovens ainda, né? Estão se consolidando. A loja de São Lourenço passa a ser um ponto de atração até regional, porque é uma loja grande que não tem em toda a região, atrai muito público das cidades vizinhas. E a loja Chapecó é mais baseada no mercado de Chapecó mesmo, até porque a gente respeita a área de atuação dos nossos clientes lojistas, né? O foco é o lojista que compra de nós, que é responsável pela grande, quase total parte do faturamento, então a gente tem esse foco em preservar e só atua com a área restrita onde as lojas atendem. Mas esse aprendizado, porque o mercado mudou e a gente sentiu que tinha que aprender com o consumidor, a gente abriu as lojas, deu espaço, continuou investindo com recursos próprios nessas 2 lojas, e hoje a gente tem mais informação para desenvolvimento de produtos. Então, mesmo nesse período de 14 a 19, a gente aumentou a nossa área construída e a gente aumentou a nossa participação no mercado e a gente conseguiu chegar na cabeça das pessoas, numa espécie de top of mind, que é o prêmio Top Mobile. Nesse período, a gente foi 3 vezes às finais, né, entre os 3 finalistas. Então, significa que o nosso trabalho estava aparecendo, mesmo num mercado que não estava tão comprador, a gente conseguiu destacar o produto da Enel, porque era uma pergunta única, por isso que é top of mind mesmo, né? Qual a marca de estofado de linha alta mais lembrada do Brasil? Por 3 anos a gente estar entre os finalistas, para nós é um reconhecimento muito grande do nosso trabalho.
A equipe não cresceu nesse período, porque a gente tinha que cortar custos, mas a gente conseguiu aprimorar muito a nossa equipe e tornar mais produtiva. Então, cada crise deixa uma lição. Essa crise a gente aprendeu a diminuir custo, melhorar a nossa equipe e expandir para os novos mercados. Final de 2020, de 2019, aí no último trimestre, as coisas já começaram a mostrar um crescimento da economia no Brasil e a gente já estava começando a colher frutos de um crescimento mesmo, de um ânimo, principalmente, no mercado. E até fevereiro de 2020, nosso planejamento voltou a crescer acima do que vinha crescendo de 2014 a 2019. A gente vinha colhendo frutos muito bons novamente. Primeira quinzena de março mostrou que a gente estava no caminho certo e a gente estava crescendo um número assim empolgante. Aí, todo mundo sabe, né? Veio essa nova transformação do mercado, talvez. Eu não digo a maior, porque quem passou os planos econômicos lá atrás e quem passou pelos presidentes e ministros da Fazenda que a gente passou, teve várias mudanças de mercado no decorrer desses períodos. Mas esse vírus é uma coisa que não depende só do Brasil, só dos nossos governantes ou só de nós, administradores. Como a gente tem muitos materiais importados de lá, a gente achou que o nosso problema era ficar sem matéria-prima. Então, o que a gente fez foi adquirir, a gente fez compras, a gente fez estoque, a gente estocou a fábrica para não ficar sem matéria-prima para deixar de atender os nossos clientes. Aí, de repente, a gente estava estocado, porque essa matéria-prima tinha chego, e a fábrica parada. Então, é uma situação bem complicada, bem diferente do que a gente planejou. Para ver que planejar não é uma coisa muito fácil, né? Mas, enfim, a grande transformação, e o que todo mundo quer, talvez, que é essa que estamos vivendo agora, todo mundo queria ter respostas. Eu também, nós todos na Enel também queríamos ter resposta, mas nós não temos respostas, né? A gente é surpreendido, às vezes positivamente, às vezes negativamente, com o que está acontecendo nessa transformação deste momento. Primeiro momento, eu confesso que me assustei bastante, ter que fechar a fábrica sem saber quando ia reabrir, aí depois voltar só com meio período por mais um período, sendo que as despesas estão correndo, né? Então a gente se esconde embaixo da mesa, a gente entra num pânico em algum momento. Por sorte, a gente consegue parar, dar uma estabilizada. O medo a gente não perde, como eu vi ontem num outro evento que participei aí com um hotel, que eu não lembro sobre o nome dele agora. A gente tem que ter medo sempre, mas não pode ter o pânico, né? Então a gente tenta, pelo menos, administrar esse medo para que não vire um pânico, tentar entender o mercado e ver para onde ele vai. E hoje a gente já conseguiu adequar de novo, rapidamente, muitas situações. Porque a gente tem que ser assim, né? Apareceu essa situação, agora vamos nos adaptar com ela. A gente teve um prejuízo? Teve um prejuízo. Não tem como uma indústria parar 3 semanas, depois voltar com 50%. Agora a gente já está com 100% de novo, mas o mercado ainda não está 100%. Então, houve esse prejuízo que, como outras vezes, o empresário, nós empresários, vamos ter que trabalhar para pagar esse prejuízo, né? Trabalhar um período posterior para pagar o prejuízo que houve agora, mas pelo menos as coisas estão um pouco mais claras no nosso planejamento de novo, né? Porque a gente teve tempo para assimilar e fazer as contas e tomar algumas atitudes, né? Tem que ser rápido nas atitudes, senão quando vê já é tarde, né? Mas o que eu posso dizer que nós tentamos fazer e que cada um espera que a gente diga alguma coisa, né? Mas a gente não é economista, não é palestrante, não é nada. Vai tentar falar o que a gente está fazendo. A gente tentou ler o mercado e adaptar o que está acontecendo. Com essa parada, com essa quarentena, com esse isolamento, a gente ficou com pessoas sobrando em algumas tarefas. A gente tentou direcionar todos os esforços de todo mundo para aquilo que faça gerar venda, que faça gerar negócios. Principalmente nós, diretores da empresa,
a gente está todo dia lidando onde pode abrir uma porta de venda. Então, esse é o fator, porque tendo a venda mantém o restante da estrutura. Como a gente não está podendo viajar atrás de negócios, a gente aprendeu a usar a tecnologia, fazer apresentações à distância para chegar no cliente com produtos. E a gente até se impressiona com alguns resultados, né, no jeito como as coisas estão, como a gente conseguiu algumas coisas de uma forma totalmente diferente. E hoje a gente já está bem mais tranquilo do que estava no começo dessa situação toda, especialmente lá no mês de março, onde a gente teve que começar a fechar, né? E começo de abril, que a gente permaneceu fechado até dia 13, se não me engano. Então, a gente reconstruiu a equipe. A gente teve, sim, algumas baixas nesse período, não teve o que fazer, né? Fábrica fechada. Mas a gente tentou reconstruir a equipe de maneira que direcionasse os esforços para aquilo que era mais necessário nesse momento. Pensamos o nosso negócio ao máximo que deu. Percebemos, por exemplo, que não dá só para ir para cima do cliente, dizer, eu estou aqui para te vender, porque ele vai dizer, poxa, numa época dessa tu quer me vender? Como que você vai vender? Então você tem que arrumar um motivo, criar um discurso para chegar no cliente, tem que ter um motivo para estar lá. E a gente tentou fazer isso e preparar muito bem as coisas antes. Aquilo que antes a gente fazia direto, com certa facilidade, de repente a gente estava planejando uma simples ligação para um cliente, quem ia fazer, quando ia fazer e que argumentos ia usar para tentar fazer uma apresentação do produto com um cliente dessa. Alguns que estavam até com loja fechada, né? Mas surpreendentemente, à medida que o mercado foi abrindo, nossas regiões aqui abriram primeiro, sul do estado, sul do Brasil, a gente teve uma surpresa com as vendas, porque se esperava que ninguém ia pensar em comprar um sofá, um móvel, num período de pandemia, depois de ter ficado em casa um tempo, as coisas vão abrindo, sair comprando, que as pessoas iam ter medo. Mas, lógico que muitos tiveram esse medo, mas surpreendentemente, os negócios estão andando nas regiões onde abriram primeiro, principalmente aqui no sul do Brasil. Agora começou a abrir São Paulo, a gente já está notando que as coisas estão andando também. E São Paulo é a grande locomotiva, né? Metade do que a gente produz vai para lá. Nós tivemos alguns clientes que continuaram online, tentando fazer negócios nesse período e ajudaram a gente a se segurar um pouco aí, mas alguns simplesmente não tiveram opção, só tinham loja física e tiveram que ficar fechado. Agora, com São Paulo voltando, o ânimo aumenta mais um pouquinho. Algumas cidades do Nordeste estão voltando, que também é um mercado que a gente atua, já começa a melhorar um pouco. Então, a gente começa a clarear a situação que não é aquele pavor, não vai parar tudo. A gente consegue, sim, criar algumas situações para manter um mínimo de faturamento durante a pandemia, para manter a empresa tranquila, para pelo menos manter a empresa aí. E, como sempre, como eu falei antes, plena crise de 2014 a 2019, a gente investiu em obras, inclusive, construiu loja, showroom. Então, nessa época, nós estamos investindo em produto e maneiras de chegar no cliente com esse produto e na nossa equipe. Isso não para nunca, né? Então, a Enel trouxe dois modelistas novos de produtos, aí um já tinha vindo ano passado, outro veio agora, durante a pandemia, de uma empresa de grande renome nacional de produtos de alta qualidade e alto padrão, que atua até internacionalmente, para desenvolver produtos, mais uma vez, de uma outra categoria de produto, mais um mercado que a gente pretende atingir, e cada vez com mais excelência em produto. Então, não dá para parar, a gente procura fazer isso, até que der e a gente conseguir, a gente vai fazendo isso, e a gente está fazendo isso. Fazendo as contas, né, do padrão que o mercado está, o que o mercado está disposto a pagar por um produto e regulando as despesas dentro disso para que a conta possa fechar. O lojista, que é o nosso revendedor, e principalmente o consumidor, vão explorar o poder de barganha nesse período. Muitos estão tentando barganhar acima do normal, então a gente tem que estar preparado com isso. Às vezes a gente tem que ceder em prol de um negócio que possa ser importante, mas a gente tem que cuidar porque vender sem resultado é matar a empresa da gente, né? Então a gente tem que cuidar muito com esse poder de barganha que hoje está na mão do consumidor, devido a ele saber que a situação não está fácil com o mercado fechado. E a gente está falando em transformação no mercado. Então, a gente já vinha vivendo a transformação do digital
com os e-commerce, mercado online, e todo mundo está vendo aí, né? Não sou eu que vou contar o segredo. Mas uma grande transformação digital que se acelerou para nós, se acelerou para os nossos clientes, para os nossos fornecedores e para o nosso concorrente. Aqueles planos que estavam na gaveta para sair o ano que vem, daqui 2 anos, de repente está todo mundo lançando. Loja online, apresentação virtual, é isso que nós estamos fazendo aqui hoje, que cada um está na sua casa podendo ver um assunto de interesse. Então, essa transformação digital nos afeta muito. Nós temos poucos clientes, tínhamos poucos clientes com atuação importante no e-commerce, então, e nós particularmente não tínhamos, então a gente não tinha escoamento no e-commerce nesse período, que é o que estava funcionando. Mas a gente foi rápido, a gente conseguiu fechar com 2 grandes players aí do mercado, que já estão subindo na plataforma deles os nossos produtos, só que são produtos sem a nossa marca, produtos específicos para e-commerce, porque tem que ajustar o produto para e-commerce, né, pelas características de logística e da maneira como o cliente recebe o produto em casa e tem que montar e arrumar por conta. Então, a gente conseguiu adequar alguns produtos muito rapidamente e uma coisa que a gente não estava atrás, de repente virou prioridade, entrar no e-commerce. E alguns clientes nossos aumentaram sua participação no e-commerce e com isso também nos ajudaram escoando o nosso produto. Então, a transformação tem que acontecer dentro da gente também, das nossas indústrias. Se a gente não tivesse procurado esses e-commerce, tinha um horizonte um pouco menor para o mês que vem em diante, por exemplo, quando 2 plataformas já vão estar com o nosso produto entrosado com uma boa expectativa. Então, alguns mercados se fecham, algumas portas se fecham, a gente tem que abrir outras. Então, foi o que a gente fez, procurou isso e fez. Não abrimos portas só no e-commerce, também procuramos clientes que o nosso foco estava um pouco mais adiante e a gente já conseguiu fechar com alguns clientes, porque como a gente tem aquele conceito de mercado e os clientes nos conhecem, a gente consegue abrir a porta para uma conversa, por exemplo. Pelo menos uma conversa. Nem todas a gente fecha, mas a gente já conseguiu abrir umas portas importantes em alguns clientes característicos, assim, específicos de mercado, que a gente já está começando a mandar as primeiras remessas de mercadoria e, com isso, ter mais essas portas que não era o objetivo antes. Em pouco tempo, a gente teve que mudar os nossos objetivos e procurar também esses clientes, né? Eu vou olhar aqui para lembrar, então, o que falta. Transformação do mercado. Vai gerar uma transformação de produto. Ao mesmo tempo que a quarentena foi uma ameaça enorme para nós, aquilo que eu comentei antes, o pavor que a gente teve lá no início, acabou mostrando algumas oportunidades, porque as pessoas ficaram em casa e talvez isso tenha sido responsável por, logo que as lojas reabriram, ter uma busca significativa pelos produtos que a gente faz, porque o sofá foi bem utilizado na quarentena, né? E quem não tinha um sofá muito bom, obviamente sentiu isso. E isso gerou para nós uma oportunidade. Por outro lado, um desafio, porque as pessoas começaram a exigir mais do produto, né? Aquele produto que era pouco usado, de repente teve um uso maciço e a pessoa notou que queria mais do produto, mais função, mais interação. Hoje, como tudo está, todo mundo está toda hora com o celular na mão, por exemplo, uma coisa que a gente já tinha implantado, que tinha um volume de vendas, aumentou, que é a tal da entrada USB no estofado. A gente já tinha isso, mas agora ela ampliou. Então, a gente percebe que o produto vai começar a ter que reforçar cada vez mais o conforto, o design, a qualidade, porque as pessoas estão observando mais, mas também vamos pensar no produto, no que ele pode interferir na saúde e na qualidade de vida dela, porque teve mais tempo para analisar isso. Com isso, aumenta a exigência das pessoas pelo produto, a percepção do que ela quer de um produto, e vem outros desafios aí, por isso as pessoas mais idosas, que tiver ficar mais em quarentena, que ainda estão em quarentena, a gente já sabia que tem características específicas necessárias para um produto. Essas características se acentuaram agora, então nós temos uma oportunidade de desenvolver aí produtos. Qualquer um que tenha qualquer negócio, qualquer empresa, qualquer prestação de serviço tem que pensar nesses produtos famosos aí para terceira idade, e que possam interagir dentro de casa com a tecnologia. Não parece, mas um sofá pode ter um acessório, como um simples carregador do USB ou outras coisas que a gente já está pensando,
para que possa interagir com a tecnologia dentro de casa. Outra interação que se sobressaiu, e eu posso falar lá em casa, é com o pet, né? Porque o pet já vinha sendo uma exigência que o produto, a gente tem, por exemplo, tecidos Easy Clean e pet friendly, para atender esse mercado, porque limpa mais fácil, porque ajuda a não puxar tanto o fio do tecido, a gente tem já esse produto. Se acentuou agora. Quando a gente fica mais em casa, a gente mesmo interage mais com o bichinho da gente, e como a gente está sozinho, a gente quer ele mais dentro de casa. E ele ficando mais dentro de casa, faz mais sujeira, e fazendo mais sujeira, precisa mais soluções para isso. Então, a gente precisa resolver essa dor do consumidor apresentando uma solução. Tudo isso são oportunidades que vêm aí dessa transformação do mercado. Itens que já existiam, mas que vão reforçar. E quanto ao atendimento, o que vai mudar nessa transformação do mercado? O que vai mudar, por exemplo, para o representante comercial, que sempre foi o esteio da venda das indústrias como a nossa? Ele tem clientes que reabriram as lojas, mas não estão aceitando visita física, porque querem se cuidar, querem manter o isolamento o máximo possível. Mas a gente precisa mostrar o produto para ele. Então, o representante comercial, junto com a indústria, vai ter que aprender a atender a esse lojista de maneira à distância, virtualmente. Vai ter que aprender a lidar com a tecnologia. Muitos têm muita dificuldade com a tecnologia, vão ter que se aprimorar para fazer isso. Nós vamos ter que ajudar o nosso representante com mais material de apoio, material que possa ser usado digitalmente, virtualmente, online. Então, a gente vai ter que se preparar para isso, para atender. O próprio comércio, né? Agora que a gente tem comércio também. O consumidor, às vezes, vem para a loja só para dar aquela olhada final, mas ele já discutiu uma semana com o vendedor da loja por WhatsApp todas as qualidades e características de um produto e vem para a loja só para ver se é aquilo mesmo e fazer o fechamento. Então, a pré-venda ou essa venda antes dele vir à loja vai se transformar muito. Desafio, mas oportunidade. Oportunidade para quem souber se adaptar logo e fazer melhor isso. Lógico que nada vai substituir o relacionamento, né? O relacionamento seja por WhatsApp, uma conferência, uma videoconferência ou pessoalmente, ele sempre vai ser um grande influenciador. O relacionamento pessoal é um vendedor, né? Mas nós vamos ter provavelmente novas mudanças na maneira de fazer mídia. Já tinha mudado muito, né? A mídia social adquiriu uma importância enorme perante as demais mídias. E agora, então? Provavelmente mais ainda. O ponto de venda provavelmente vai ter que ser melhorado. As pessoas vão observar daqui para frente sempre a higiene, a segurança, a limpeza, a segurança quanto a uma contaminação, a maneira de formar o layout de uma loja vai mudar. Já mudou, né? A gente vem nos adaptando, mas isso vai permanecer, porque essa pandemia não vai sair da nossa cabeça, da cabeça das pessoas, né? Então, a gente tem que saber que isso vai mudar. Canais de distribuição, além do online se reforçar, provavelmente a gente vai ter que pensar em muitos canais, muitas maneiras de chegar ao consumidor, que vai cada vez procurar novas formas de chegar a um produto. E vocês viram, né, que durante a pandemia, o número de consumidores que compraram a primeira vez online foi enorme. Não vou nem falar números aqui agora, porque todo dia sai um número diferente, depende da fonte. Mas foi tanta gente comprando online pela primeira vez, e daí tem um outro dado que foi levantado, que a segunda compra desse que comprou a primeira vez já teve um ticket maior que a primeira, significa que ele se sentiu confortável, foi bem atendido, recebeu direitinho o produto, não perdeu o dinheiro e não roubaram o cartão de crédito dele, como se imaginava antigamente. Essa pessoa vai voltar para online, e daqui a pouco surgem outros caminhos que facilitam a vida dele. O WhatsApp lançou aí o pagamento pelo WhatsApp agora, né? Então, alguns produtos com mais dificuldade de ser comprados online, outra com menos, mas isso vai acontecer. E eu imagino que novos canais também. Chutando aqui, né? Mas nós vamos ter que ter algum foco. Nós, empresários, vamos ter algum foco. Nós não vamos poder abraçar o mundo. A gente tem que ver qual é o foco que a gente vai atuar de produto, de fábrica, de padrão de qualidade, posicionamento, de preço e produto, quais os canais que a gente vai conseguir atender bem, que não adianta abraçar todos os canais,
ver quais os gargalos a gente tem para atender esses canais que a gente escolhe e se especializar nisso, né? É o que a gente pode sugerir e fazer. Falando em foco, nosso negócio é sofá, então, vamos simplificar. Nós estamos focando cada vez mais no sofá, aos poucos diminuindo a nossa participação até deixar o mercado de imóveis, onde a gente sempre foi secundário, para abraçar cada vez mais outros, como indústria, né? Tem as lojas que são outro mercado, mas como indústria, o foco se tornar 100% sofá. Temos duas marcas hoje, além da Enel, que todo mundo conhece, nós temos uma marca que é a Nube, que são produtos retráteis e reclináveis, onde não tem um design assinado, mas tem uma qualidade muito boa de produto, um conforto muito bom, produtos que servem para todos os ambientes de uma casa, para quem só tem um sofá em casa, principalmente, porque ele pode ser o sofá da visita e à noite seu sofá-cama, seu sofá com chaise retrátil e assim por diante. Então a gente continua focando nessa linha da Nube, a linha da Enel, que já é uma linha mais conceitual, que tem muito conforto, qualidade, sofá-cama, tudo. Mesma coisa, só que já entra no mercado de design, já entra num produto mais sofisticado. E a gente está lançando uma terceira marca que essa atrasou um pouquinho devido à mudança do nosso planejamento para atender mais as urgências. Era para ser lançada esse ano, provavelmente, se não for lá para o finzinho do ano, vai ser só em 2021. É um mercado bem superior, então, que a Enel está entrando com uma marca nova. E três marcas sempre no sofá. Não vamos mais nos distrair com outros produtos como fizemos ao longo do tempo. Pouca gente sabe, mas a Enel chegou a fabricar tapetes, por exemplo. Então, hoje em dia, a gente decidiu que o nosso negócio é o foco nesse produto que a gente conhece muito bem, que é o sofá. Focando nele, a gente vai focar no produto em si, na logística, tudo que a gente pode fazer para entregar o melhor produto no melhor tempo possível, com a melhor entrega, qualidade, atendimento, tudo que a gente pode fazer dentro do sofá. Esse é o nosso foco. Para isso, a gente sabe que tem que estudar, tem que entender o mercado, tem que coletar dados e tem que trabalhar muito usando esses dados para que eles se transformem em coisas positivas para a nossa equipe trabalhar. Preparar e manter uma equipe de excelência. Diante do convite desafiador, Beto, que tu me fez, transformações de mercado, foi o que eu consegui juntar, pegando um pouco da história da Enel e um pouco dessa crise recente do Covid-19, dessa paralisia que o mercado criou, antes dessa retomada que estamos fazendo aos poucos, e juntar aí um pouco do que a gente pensa aqui sobre mercado, sobre transformação do mercado, sobre o que a gente poderia fazer para enfrentar isso. Não que o que a gente está fazendo seja receita, eu estou contando o que a gente faz, não estou querendo ensinar nada para ninguém. Se servir para alguém, vou ficar feliz. Se não, paciência, né? Gosto também de ouvir as histórias de outras empresas, então espero que sirva de alguma coisa. Acho que é isso, a gente fica à disposição, não sei como é que funciona a questão de perguntas, ainda estou aprendendo um pouco dessa tecnologia. Não sei se você quer comentar algo aí, Beto. Júnior, quero já te parabenizar aqui pela belíssima colocação. Eu já recebi algumas mensagens aqui no WhatsApp do pessoal elogiando a tua fala aí. Eu acho que com certeza foi muito rica. Quem participou aqui hoje, com certeza vai sair com muita informação. Pegou num ponto realmente assim, contar essa história da transformação do mercado ao longo dos anos. Serve para isso, para inspirar mesmo as pessoas. E eu acho que é isso que a gente está buscando, é trazer isso, trazer esse tipo de informação para que as pessoas, se não copiar, mas pelo menos possam se embasar, né? Ter com quem se espelhar. Então, quero te agradecer, Júlio, com certeza foi muito enriquecedor esse bate-papo contigo. Nós temos algumas perguntas aqui, até pelo nosso horário, eu já vou te ler a primeira. Olá, Nivaldo, parabéns pelo grande exemplo da Enel. Gostaria de saber como a Enel faz para gerir tanta inovação no setor de imóveis. Então, realmente é a parte maior desafio nosso, porque os produtos hoje eles têm cada vez vida mais curta e tem que estar sempre apresentando novidades. Mas a gente tem que montar a equipe e trabalhar. Nós temos um comitê de produto que
formada pelo gerente comercial, os diretores da empresa e o pessoal de desenvolvimento propriamente dito, que são os nossos modelistas que tem dentro da fábrica. Cada um traz as informações, o comercial, por exemplo, do mercado, a direção viaja, vê em feiras novidades. O nosso setor de compras participa também, então ele recebe as novidades que os nossos fornecedores criam e desenvolvem. E a gente junta tudo isso e está sempre criando. Mas o nosso maior investimento, talvez num setor isolado, seja esse. Porque é um setor que tem 6 pessoas hoje, entre desenhistas, projetistas, modelistas. Hoje nós temos, por exemplo, uma costureira exclusiva só dentro do desenvolvimento junto com os modelistas, porque cria uma ideia, uma costura, corre fazer na hora, fica junto ali. Então, sem ter os recursos à disposição, então os materiais estão lá dentro, é um setor separado da fábrica, os materiais estão lá dentro, as pessoas estão lá, nós temos horário certo todo dia para ir lá, eu vou lá todo dia, no mesmo horário, ver como está andando o desenvolvimento, e temos reuniões periódicas para fazer o cronograma de desenvolvimento e estipular as características dos próximos produtos que vêm. Muita pesquisa, viagens, as feiras que eu falei algumas vezes durante a fala, elas foram mais importantes que hoje, porque a gente estava muito isolado do mundo e não tinha a mídia que a gente tem hoje, né? Hoje a gente pesquisa aqui na internet, a gente tem os próprios clientes, porque o nosso leque de clientes abriu, o próprio cliente nosso dá os caminhos que a gente precisa seguir, e a gente tem as nossas lojas onde ouve o consumidor e ouve o que ele quer. Tem que ouvir e colocar em prática, né? Então, a gente viaja, vai visitar as lojas de clientes em São Paulo, traz muita informação, às vezes muito mais do que uma feira, hoje em dia, né? E a pesquisa facilitou muito com a tecnologia hoje também, mas sem colocar os recursos, as pessoas todo dia tratando disso, essas 6 pessoas que a gente tem o dia inteiro só desenvolvendo produto, aí já não iria a lugar nenhum. Tem uma outra também aqui, Júnior. Sendo uma empresa familiar e do interior do estado, muito similar a muitas empresas da nossa região, o que considera essencial para conseguir prosperar na região e no Brasil? Bom, a parte familiar, ela entra para muitos como um entrave, para outros como um apoio. A gente sempre foi muito organizado aqui, e o seu Nivaldo lá atrás, eu fui, por ser o mais velho, né, filho mais velho, sempre estive mais, antes na empresa, né, ele sempre nos ensinou a separar muito bem as coisas. Uma empresa familiar que mistura as coisas não vai dar certo. Então, hoje, nós começamos com aquele direcionamento dele de separar bem as coisas, principalmente quando se fala de financeiro, e a gente chegou ali em 2013, uma coisa que eu não comentei, mas que fazia parte do nosso planejamento, a gente chegou em 2013 com toda a nossa sociedade organizadinha, com holdings, familiares e tudo mais, que quem já tem uma empresa organizada sabe o que eu estou falando, onde as pessoas são substituídas por CNPJ na sociedade da empresa, e onde favorece muito a profissionalização e criam-se regras claras para que não só quem está na empresa, como os futuros herdeiros e as futuras transições de comando já tenham regras estabelecidas. Isso faz muito bem, mas isso é a parte que poderia, se não bem organizada, pode incomodar muito o sucesso e a transição e o futuro de uma empresa familiar. Então, digo para todos, organizem bem essa parte aí. Mas essa é a parte burocrática. Na parte de desempenho do trabalho, quando eu digo os diretores da empresa aqui, nem todos são da família, como a área comercial, nós temos um diretor que não é da família, contratado, mas são pessoas de confiança, em compras também, em vários setores. Mas nós que formamos a direção, cada um tem a sua função, e essa função é cobrada e tem que ser respeitada como qualquer pessoa que foi contratada. Nem sempre a gente consegue no mesmo nível. Tem empresas, problemas de empresas familiares que às vezes a gente, né, não consegue colocar da mesma forma como colocaria com uma pessoa terceira. Mas a gente tenta trabalhar dentro do nosso planejamento, muito bem organizado assim, mesmo sendo familiar, para conseguir atingir os objetivos. Júnior, quero te agradecer mais uma vez por ter aceitado esse nosso desafio, te parabenizar pela enriquecedora colaboração que você deu hoje para nós, e quero deixar a palavra para o Denis, para que nosso presidente aí faça o encerramento do evento de hoje.
Boa tarde a todos. Me ouvem bem? Sim, tá ok. Aqui sim. Ok. Bom, primeiramente, agradecer aí as nossas ACIs co-irmãs, que fazem parte desse movimento do conhecimento, e agradecer aí, Beto, em teu nome, aos demais executivos, que tiveram essa ideia aí de organizar esse movimento regional do conhecimento. Isso vem bem de encontro com o que o Júnior falou hoje aí, da transformação, e demonstra que também nós, entidades empresariais, precisamos nos reinventar, né? Então, é uma iniciativa associativista das associações empresariais. Então, parabéns aí aos envolvidos, né? Então, fica evidente que também precisamos inovar. E, claro, um agradecimento especial, Júnior, aí, extensivo à família Lazaron. Parabéns aí pela tua explanação. Eu, felizmente, consegui participar alguns anos aí dessa história, fico muito feliz por isso também, né, como profissional. Vocês, uma família sempre muito atuante na sociedade de São Lourenço do Oeste, sempre solícitos à nossa entidade, aí já importante que se frise que todos os membros da família já fizeram parte da diretoria e presidência da Associação Empresarial de São Lourenço do Oeste, né? Então, eu sempre falo que a gente tem muito boas referências para conduzir a entidade, e a família Lazaron, com certeza, deixou seu legado aí dentro da nossa entidade, e a gente tem muito que seguir. Então, obrigado extensivo aí a toda a família. Fazendo um paralelo com tudo isso que você comentou aqui hoje, eu acho que se a gente precisasse definir esse momento que nós estamos atravessando, eu definiria com uma palavra: adaptação. Então, eu acho que a gente tem que ser muito ágil pela história que você contou aí, agilidade em se adaptar a esse momento aí foi fundamental, né? Então, como falei, eu acho que essa seria a palavra para definir esse momento, né? Reforçar a importância, né? Não podemos esquecer aí de continuar com as nossas medidas de prevenção, né? Porque a partir do momento que eu estou me cuidando, eu estou protegendo o outro, né? Eu acho que isso também trouxe de lição para nós, né? Então, eu deixo de pensar só em mim e estou pensando no outro. Aí, mas eu sou mais jovem, enfim, não preciso ter muita preocupação. Pelo contrário, né? Nós temos os nossos familiares, nossos amigos aí, às vezes algumas pessoas de risco, então, não esqueçamos de nos proteger, né? Demais, colocar a associação sempre à disposição de todos, agradecer a todos pela participação, tivemos um número muito expressivo aí de participantes acompanhando a história aí, e mais uma vez agradecer aí, Júnior, pela disponibilidade de vocês. Muito obrigado aí, um fraterno abraço a todos. Ok. Obrigado, pessoal, a todos. E o nosso próximo evento é na próxima quinta-feira, dia 25, às 17 horas, a gente tem mais um encontro aí do nosso movimento regional do conhecimento. Obrigado a todos aí, obrigado, Beto, Dene e demais associações comerciais pela oportunidade também de poder contar um pouco da nossa história. Grande abraço a todos. Um abraço.